Posicionado um pouco mais atrás, 30 metros e 20 centímetros a distância. Barreira em posição correta. O América vai vencendo por 2-0. Vai o Cabanhas, de pé direito, tocou na barreira. Gol do América! Cabanhas, número 9, faz o terceiro para o América no Maracanã. Um silêncio profundo. Num tom de inacreditável. Com a bola tocando na barreira. O América chega a 3-0. E neste momento está conquistando a classificação para as quartas de final da Libertadores. O desespero do Juan. O que parecia impossível, neste momento está acontecendo. O Flamengo tem 15 minutos pela frente, Sérgio Noronha, para buscar um bom Salvador. Sim, começando agora, direto dos estúdios Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Dessa vez, a gente volta à nossa série para falar de vexames e para falar daquilo que o torcedor brasileiro mais gosta, Flamengo passando vergonha. É a série Grande Certame Vergonhas e é o episódio sobre o Cabanhaço. Esse é daqueles vexames de almanaque. Maraca lotado, vantagem consolidada, adversário em má fase, festa de despedida de técnico histórico. O circo estava armado e os palhaços vestindo vermelho e preto. Lembrando que esse programa é publicado em meio às férias do Armarião. Em janeiro a gente gravou uma série de episódios em avanço para poder tirar férias tranquilo, sem ter que interromper a publicação de programas, agora no retorno e todo mundo ter, depois do suposto carnaval, o Armário da Bola direto para parar agora só no final do ano, se parar. Meu nome é Gustavo Angelés, eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Olá, eu tô um pouco mexido na hora de fazer esse programa, um pouco abalado psicologicamente, desestabilizado, eu diria, depois de assistir esses lances que a gente assistiu aqui na preparação, na confecção da pauta. Eu diria que eu não tô 100% nas minhas faculdades mentais. Esse jogo, esse momento que a gente vai falar hoje, foi um momento marcante, um momento ultrajante e até um momento de muita alegria, eu diria, uma comoção nacional. Tirando a nação rubro-negra, foi um momento de extrema alegria nesse país, né? O Flamengo passar vergonha o Flamengo é alegria. É o que move o país. É o que move esse país. Paulo a Guedes, crise que a gente vive hoje é por causa da Libertadores do Flamengo, isso não tem a menor dúvida. Se o Flamengo tivesse passado vergonha, o Brasil tava de vento em popa. E a gente vai falar pela primeira vez desse verdadeiro esporte nacional que é a Rio do Flamengo, né? Isso aí, um dia que o COI botar Rio do Flamengo como esporte olímpico, o Brasil vai ser recordista de medalha, assim, histórico. Em uma edição das Olimpíadas vai ter mais medalha que os Estados Unidos na história. Exatamente. Nós estamos em todas as redes sociais como Armário da Bola. É só procurar a gente lá, ajuda a gente a ser conhecido por aí, envia para os seus amigos. E Chico, explica o que é o Armário da Bola. Para quem tá chegando agora na segunda temporada, ainda não tá acostumado a ouvir, né, esse versinho aqui. Esse versículo. Versículo 8. Um código do direito do consumidor, né? Armário da Bola é o nosso projeto. Começou como blog, agora é o podcast, que a gente pega as camisas de futebol que a gente tem na nossa coleção e vai destrinchando as camisas, as histórias, vai lembrando dos momentos, dos personagens, sempre analisando o futebol como esporte, como um fenômeno cultural. Nesse retorno, nessa segunda temporada, a gente lançou o nosso financiamento coletivo. Se você quiser fazer parte da nossa comissão técnica, ter conteúdo exclusivo, ter sorteio de camisa, várias recompensas aí para quem ajudar a gente financeiramente, dá uma entrada lá em picpay.me/Armário da Bola para ajudar a gente a existir e seguir trabalhando. O Flamengo vinha em dificuldades nos anos anteriores a 2008, no Brasileirão, alternando campanhas horríveis e quase rebaixamentos com anos medíocres. Participou da Libertadores em 1993 e depois só voltou em 2002, quase 10 anos sem participar. E aí de 2002 a 2005 ficou sem participar e em 2006 garantiu
o retorno à competição com o título da Copa do Brasil sobre o Vasco. Em 2007, pegou um grupo com Paraná, Real Potosí e União Maracaibo, molezinha, 5 vitórias, 1 empate, e nas oitavas tomou um 3-0 do Defensor do Uruguai. No Maracanã, na volta, com 2 gols de falta do Renato Abreu, o time acabou sendo eliminado porque não conseguiu levar para os pênaltis. O juizão Héctor Baldasso fez o favor de não marcar. Amigo de muita torcida brasileira. Fez o favor de não marcar um pênalti claro e um duvidoso a favor do Flamengo. No Brasileiro, um torneio com muitos jogos adiados por causa do PAN do Rio, o Flamengo começou mal, ameaçado de rebaixamento até a metade do campeonato. Até a 18ª rodada, com alguns jogos atrasados ali, faltando, tinha apenas 2 vitórias contra Náutico e Goiás, que terminaram o campeonato como os 2 primeiros times fora da zona do rebaixamento. A partir daí, com a volta do Maracanã e a chegada de Papai Joel Santana para o comando do time, foram 15 vitórias e 5 derrotas. Cara, surreal. O time deslanchou, engatou uma sequência de vitória batendo os principais candidatos ao título, ganhou de São Paulo, que não perdia de ninguém naquele ano. Um gol do Y, inclusive, no Maracanã, eu estava nessa partida, chegou em 3º lugar e se classificou para a Libertadores pelo 2º ano seguido. E aí foi um ano para trazer reforços. 2008, o 2º ano seguido na Libertadores, era um ano de esperança pro Flamengo. O Flamengo em 2007 teve essa arrancada que foi épica, né, cara? Acabou terminando ali na 3ª colocação, um time que chegou a ficar afundado na zona. Cara, 15 vitórias em 20 jogos é muita coisa, cara. 15 vitórias e 5 derrotas é muita coisa, muito ponto. Só nessa sequência o Flamengo pegou a pontuação pra ficar, 45 pontos. Foi uma arrancada que marcou muito, né? O Joel Santana, que já tinha salvado o time em 2005, em 2007 voltou pra operar o milagre mais uma vez. Em 2008 o time já tinha uma perspectiva um pouco melhor, assim, né? Tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2006, tinha ganhado o Carioca em 2007, em cima do Botafogo, tinha tido essa arrancada. E em 2008 o time tinha um pouco mais de confiança, né? Um time já com alguns caras mais estabelecidos, a dupla de laterais era muito forte, né? O Léo Moura e Juan eram 2 caras... marcado de 2005 até 2013, 14, era eles 2 sempre ali. E esse ano de 2008 o Léo Moura jogou muita bola. E era o auge dessa dupla ali, 2007, 2008, 2009, foi quando essa dupla brilhou e era a principal... alternativa de ataque pro Flamengo. O ataque era sempre focado neles 2, até por isso que o Flamengo jogava com 4 volantes. Tinha sempre Y, Toró e Christian ali em 2007, mais um volante que variava. Tinha o Jailton, jogou o Rômulo alguns jogos também. O Y é um cara que sai muito pro jogo, né? Ele começou como meia armador. Nessa época ele ainda não era volante. Depois ele foi ficar mais volante, assim. Christian é um cara que saía pro jogo bem também. Mas eram 4 jogadores que não tinham... Não tinha um camisa 10. Não tinha uma cabeça pensante ali. Abreu, né? E era a galera que segurava o jogo pra poder atacar pelos lados. Principalmente ataque pelos lados. E o time com jogadores supostamente artilheiros na frente, né? Tinha Souza, tinha Obina. Jogadores mais de finalização, digamos assim, do que de primor técnico, pra dizer dessa forma. Em 2008, o Flamengo começou a abriu um pouco o bolso, né? Fez 2 investimentos muito simbólicos, que comprou o Bruno, goleiro, que ele pertencia à MSI, ele tava... Emprestado. Ele tava colocado no Flamengo, ele era do Flamengo, mas os direitos dele eram da MSI, depois que ele tinha saído do Atlético Mineiro. E aí o Flamengo comprou os direitos dele, porque ele tinha sido quase vendido no ano anterior, teve um imbróglio ali. Ele é um cara que era importante pra esse time. E o Fábio Luciano, que também chegou no decorrer de 2007, ele chegou do Colônia e o Flamengo comprou ele em 2008. O Flamengo fez... É curioso, né? Que o Flamengo fez investimentos em caras que tinham acabado de sair. 2 histórias bem parecidas, né? O Y, o filho de Ibe, que tinha brilhado em 2004, ali mais ou menos. Ele tinha sido vendido pro Porto. E aí, todo ano o Flamengo tentava um empréstimo dele, todo ano ele voltava, ficava 6 meses, aí era um drama, porque o empréstimo acabava no meio do ano, o Flamengo queria renovar e o Porto não queria. E aí, esse ano, o Flamengo conseguiu ter ele renovado. E o Jonatas também, né, que foi um cara que surgiu no Flamengo, 2 caras com mais ou menos a mesma posição ali, né? E o Flamengo tinha vendido ele pro Espanhol, de Barcelona, e pegou ele emprestado. Foram duas situações semelhantes, assim, né? Teve um reforço que já tinha no time, que era o Kleberson. Eu, particularmente, gostava muito do Kleberson. Eu achava ele um cara versátil e útil. E ele tinha sido contratado em 2007. Ele foi apresentado no Manchester United com o Cristiano Ronaldo como campeão da Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo era a promessa. E tinha rolado um problema dele com o Besiktas, da Turquia.
Um problema burocrático, a FIFA só liberou ele pra jogar em 2008. Teve o Diego Tardelli, que chegou também, né? Que foi uma compra importante. É um cara que tinha surgido muito bem no São Paulo, era um cara que ainda era muito jovem. Era um jogador, um atacante mais de fora de área, né? Um cara mais técnico do que o Souza e o Rony, né? Que estavam ali em 2007. Era um cara, pra subir o nível do time. Eu, particularmente, acho que ele teve uma passagem legal pelo Flamengo. Ele ficou muito pouco tempo, mas ele fez gols marcantes. Era um cara que eu gostava. Fez gol na final do Carioca contra o Botafogo. Um golaço. Castilho, goleiro enorme do Botafogo, de 2,15 m. E trouxe 2 apostas, né, cara? Que acabaram encaixando muito bem. Que foi o Ayrton, o volante. Pisador. Ele veio do Nova Iguaçu. Era um cara um pouco agressivo, né? Um pouco físico. É um cara que, cara, ele ficou marcado depois, né? Ele foi muito ruim no Inter, ele foi muito ruim no Botafogo. Mas ele, nessa época, ele tinha acho que 18, 19 anos. Tava jogando muito. E ele jogou muita bola. Eu lembro em 2009 ele foi fundamental. Em 2009 ele foi fundamental e ele surgiu com a impressão assim, cara, se esse cara conseguir diminuir um pouquinho a porradaria que ele dá, esse cara pode ir pra Europa grande. Assim, ele foi vendido pro Benfica, do Flamengo. Ele foi com moral. E a aposta que mais deu certo no curto prazo nessa época foi o Marcinho, né? Era um cara que tinha jogado no Galo. Ele saiu sem contrato, tava no Ipatinga, o Flamengo trouxe ele ali meio de aposta e ele acabou se tornando um cara que foi muito importante, né? Em 2007 a gente tinha os resquícios da montagem do elenco de 2006. O Flamengo acabou contratando muita gente em 2006 e essa galera foi sair em grande parte ali em 2007. Alguns ficaram, mas saiu o Rony Elton, o famoso Rony, que tinha sido suposto ídolo do Fluminense. Ele foi ídolo da Série C do Fluminense, né? E ele é, hoje em dia, empresário, né? Ele trabalha com evento de jogo. Ele sempre que o Flamengo vai jogar em Brasília, é ele que comprou os direitos do jogo e tá levando pra lá, né? Saiu também Léo Medeiros, que hoje é prefeito da... Vice-prefeito da cidade de qual nome? Recreio, em Minas Gerais. 10 mil habitantes. Juninho Paulista, Luizão, Léo Lima. O Léo Medeiros tá na lista de novo, eu vou falar também. Gavilã. Clayton, o jogador que... Olhar por nós. Quando ia bater pênalti, olhava pra um lado e batia pro outro. O Leandro Salino... Olhava pra um lado, olhava pro outro e ao mesmo tempo, né? O Clayton Palminha. O Clayton, ele era conhecido por ser o puxador de palma oficial, né, do time. Eu lembro que sempre que alguém fazia gol, ele chegava pra comemorar, ele puxava uma rodinha assim com a galera, aplaudia. Quando alguém fazia aniversário, né, no jogo, ele sempre chamava a palminha pra torcida. Renato Abreu e Roger Flores também saíram em 2007. Em 2008, o Flamengo pega na Libertadores um grupo com o Nacional do Uruguai, Cienciano e Coronel Bolognese do Peru, sem muitas dificuldades. O Flamengo teve bons resultados na primeira fase. Importante dessa primeira fase eu ressalto principalmente o jogo contra o Nacional no Uruguai, que o Toró foi expulso depois de dar uma voadora no Gandula. Não, um lance inteligentíssimo, né? Um lance que ele deu uma porrada no moleque de 14 anos, moleque muito criança. Uma criança. O Cienciano e o Coronel Bolognese são times que jogam na altitude, né? O Cienciano é de Cusco, 3 mil metros acima do mar. Teoricamente seria uma dificuldadezinha, mas acabou que não teve muito caô, né? Eram times muito fracos, assim. O Coronel Bolognese era muito fraco. Eu lembro disso que aqui no Maracanã os caras nem virou a bola, assim. Foi um jogo tranquilo. Foram jogos tranquilos pro Flamengo, não passou sem muito susto. Fez uma campanha muito boa, né? Foi a segunda melhor campanha da primeira fase. Ficou atrás do Fluminense, que teve a melhor campanha, mas foi no critério de desempate. O Fluminense ficou na frente em saldo de gols. Paralelo a isso, né? Paralelo a essa primeira fase, o Flamengo tava indo muito bem no Campeonato Carioca. Acabou chegando na final, né? Esse ano o Flamengo ganhou Taça Rio ou Taça Guanabara, tu lembra? Eu acho que foi Taça Rio, quase certeza. É porque... 2007 foi Taça Guanabara e esse ano foi Taça Rio. Eu acho que foi Taça Rio, que a gente jogou 3 jogos seguidos contra o Botafogo. Foi isso. Eu acho que, pra a galera que não tá acostumada, né, com o pessoal que é de fora do Rio, foram 3 anos seguidos que Flamengo e Botafogo decidiram o Campeonato Carioca. E não só decidiram o Campeonato Carioca, como decidiram várias Taça Rio ou Taça Guanabara nesse caminho. Sim. Então, você tem aí em 2007, 8, 9, 10... Todas as finais foram Flamengo e Botafogo do estadual e muitas finais de Taça Guanabara e Taça Rio. Então as coisas acabam se confundindo um pouco. São jogadores que estavam em várias finais. Em 2008 o Botafogo podia liquidar a fatura na Taça Rio, o Flamengo ganhou e depois foi pra final
E levou. O primeiro jogo foi 2x2 e o segundo foi 3x1. Não, e teve muito jogo 2x2 nessa época. Todo jogo era 2x2. Exatamente. Era um placar muito repetido. E o time foi se encaixando, né? Fez um campeonato carioca ok. Os caras foram se encaixando bem. O Léo Moura começou a jogar muita bola. O Juan também, mantendo o nível dos anos anteriores. O Marcinho acabou se tornando um cara, um meio atacante, chegando muito bem na área, fazendo muito gol, né? O Obina tendo uma forma legal ali, pegando um ritmo legal. Tava voltando de lesão. Ele se machucou sério em 2006. 2007 ele se machucou. Comecinho em 2007 ele se machucou no jogo contra o Vasco. Ele chutou de esquerda, caiu e rompeu o ligamento cruzado. Fazendo gol, não foi? Foi, fazendo gol. Chutou pro gol, fez o gol e caiu lesionado. Era um cara muito querido, né? Muito querido. E o Flamengo tinha um time que estava tendo bons resultados, inclusive na Libertadores, né? Teve uma primeira fase num grupo fácil, mas fez a obrigação, chegava... Sem susto. Chegava com moral contra um América do México, que tinha se classificado nos critérios de desempate na frente da PUC-Chile, a Universidade Católica do Chile, que tinha empatado em pontos e empatado em saldo de gols. A classificação do América foi com gols feitos. Ambos os times tiveram campanhas de 3 vitórias e 3 derrotas. A fase do América do México não era das melhores. Nessa época não tinha sorteio, né? Nessa época era um pareamento. A melhor campanha, o melhor primeiro colocado pegava o pior segundo colocado. Tipo assim, era primeiros contra segundos e era em ordem de desempenho, né? O melhor desempenho pegava o pior desempenho do outro grupo. O Flamengo pegou um time que teve muita dificuldade. Foi. Você ter uma campanha boa na primeira fase te garantia pegar um time que não foi tão bem. Então, era jogo pro Flamengo. O Flamengo foi a segunda melhor campanha, pegou o segundo pior classificado, que no caso foi o América. E aqui o Flamengo vai administrando o resultado no fim do jogo, um grande resultado. Grita Joel Santana. Léo Moura, do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe. Sai a tabela. Léo Moura, cara a cara, por cobertura, no gol! Gol! Sentar para respirar. São 2.235 metros de altitude. Faltou gás ao Joel. Léo Moura faz o quarto. E o Júnior cantou a pedra. O Júnior falou: é jogo pro Léo Moura. Habilidade com velocidade, né, Luiz? Agora ele fez um gol de classe, né? Eu acho que agora a gente pode dizer que o Flamengo já pode começar a pensar no adversário da próxima fase. A primeira partida no México, na cidade do México, dia 30 de abril de 2008, no Estádio Azteca. Mítico Estádio Azteca, gigantesco. Palco de final de Copa do Mundo. Colossal. Estádio lindo, esperamos um dia. Ainda vou conhecer. Pós-pandemia, vamos fazer uma série de estádios, conhecer estádios pelo mundo. Um deles vai ser o América. Você que tá aí ouvindo no Armário da Bola, entra no nosso financiamento coletivo pra você permitir a gente realizar esse sonho. PicPay.me para Armário da Bola. Bota esses R$5 lá que quando a gente tiver a nossa fotinha lá no Estádio Azteca, a gente vai te agradecer, vai te mandar uma mensagem falando seu nome, agradecendo a todo mundo que vai ajudar a gente a realizar esse sonho. Nessa partida, o América entrou com o Ochoa, que namorou a Dulce Maria e parece o Ted Mosby. A gente tem que sempre ressaltar isso aqui. Como dissemos no episódio da Copa do Mundo. Exatamente. Domingues, Cervantes, Rodrigues, Castro. Vija, Silva, Rojas, Mosqueda, esquerda, Cabanhas. O técnico era Rubén Omar Romano. O Flamengo entrou com Bruno, goleiro assassino, Luizinho, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Juan, Christian, Kleberson, Jailton, Ibson, Marcinho e Souza, técnico Joel Santana, Léo Moura, que entrou no intervalo, acabou com o jogo. O primeiro tempo foi mais truncado, o gol do Flamengo saiu num lance que o Bruno quebrou pra frente, Marcinho dominou, limpou o zagueiro, chutou, a bola desviou e encobriu o Ted Mosby. Ainda na primeira etapa, o América empata com Cervantes numa bobeada da zaga. Intervalo 1-1. O autor Miguel Cervantes. E o restaurante aqui em Copacabana. Ele entrou com um sanduíche de pernil, né, com abacaxi. Pernil com abacaxi.
E isso deu uma confundida na galera. O pessoal ficou meio estarrecido e ele acabou fazendo gol. Mas a fruta no meio do sanduíche, como é que funciona isso? Aí prova fica bom, é uma loucura. Realmente dá pra entender a zaga dar essa vacilada. No segundo tempo, o Flamengo começa pressionando um massacre. Muitas oportunidades e o Ochoa, como sempre quando joga contra um time de maioria de jogadores lusófonos, fez milagre, tava agarrando muito, mas no segundo tempo demorou pra sair gol. Aos 24, o Flamengo faz o 2-1 com o Marcinho, marcou aí o segundo gol. Foi o chute no cantinho, Chute no cantinho. É um chute bem bonito, bem coladinho, beijando na trave, né, no pé da trave. Um belo de um gol, bem no cantinho. E 2 minutos depois, o América empata de novo 2-2, o que já seria um resultado ótimo. O Flamengo foi pra lá com uma tensão, jogar no Estádio Azteca contra o América é sempre difícil, tem altitude, um 2-2 já seria incrível, mas no final do jogo, aos 43, o Flamengo desempata. Tardelli marcou o terceiro, o Bina chutou na trave de fora da área, Léo Moura pega o rebote, toca pro Tardelli livre, sem goleiro, e ele faz o 3-2, e aí aos 47 o Léo Moura pra coroar uma daquelas que foi uma das melhores atuações do Léo Moura pelo Flamengo. Nesses 10 anos de Flamengo, é realmente uma atuação inacreditável. Ele tabelou com o Y e encobriu o Ochoa num golaço que parecia colocar a classificação na mala do Flamengo. Era só chegar aqui e confirmar. O Léo Moura no primeiro tempo, foi no segundo na verdade, né? Ele entrou no intervalo. Ele teve um lance que ele deu uma limpada, que ele dá uma carregada na bola, ele meio que finta, assim, ele não chega nem a driblar. Cara, com uma carregada de bola, ele tira 3 caras de uma vez, sai na cara do goleiro e bate colocado, a bola vai na trave. Já tinha tirado a bola na trave. E aí, no finzinho do jogo, o Obina, num chute caprichado, botou mais uma na trave, que o Léo Moura pegou o rebote com frieza pra caramba. Ele botou o Tardelli, que tava atrás da linha, sem zagueiro, sem ninguém, botou pra dentro. O Léo Moura jogou muita bola. E esse gol de cobertura foi a cereja do... Eu ia falar sereia do bolo. A cereja? É foda. Foi a cereja do bolo. E, cara, 2-2 seria um resultado muito bom, né? Você fazer 2 gols fora de casa, lembrando que gol fora de casa vale 2, né? Tem aquela história. O Flamengo tava muito garantido, assim, tava muito tranquilo. O 2-2 já seria um resultado legal, porque aí viria pro Maracanã com 80 mil. Se a gente conseguiu fazer 2-2 lá, sempre abrindo e os caras buscando, teoricamente, é mais tranquilo, né? Teoricamente, o América um jogo mais tranquilo. O América não chegou a fazer um jogo brilhante, não teve... Foram gols mais na vacilada da defesa, principalmente o segundo, que teve o Obina marcando o atacante dos caras. Foi uma confusão da zaga ali. A volta parecia tranquila. Entre uma partida e outra, o Flamengo foi campeão estadual, nessa partida que fez 3-1 no Maracanã, com gol do Tardelli, teve de tudo. 4 dias antes da volta, no dia 4 de maio de 2008 e no dia 8 de maio de 2008, no Maracanã, Flamengo recebe o América do México num jogo que até nem lotou, tinham 50 mil torcedores no estádio, porque tava com uma sensação realmente que já tava ganha. A torcida não comprou muita ideia, não foi aquele jogo que a torcida entendeu que precisava comparecer como se fosse uma... Libertadores, né? O clima não era de Libertadores, o clima era de oba-oba. Ressaca do título. O pessoal tinha, em vez de comprar o ingresso pra esse jogo, comprou pro jogo contra o Fogo, né? Exatamente, o Flamengo tava tranquilo e em clima de oba-oba. O João Santana tava de saída. Antes da partida de ida, ele já tinha acertado a saída do Flamengo para treinar a África do Sul na Copa do Mundo. Uma oportunidade recusável, muitos dólares e dinheiros para o João Santana e uma oportunidade de treinar o anfitrião de uma Copa do Mundo, que acabou que ele nem treinou, ele foi demitido antes. E esse seria o jogo de despedida. O Flamengo já tinha o Caio Júnior como substituto. Engatilhado. Se eu não me engano, o Caio Júnior estava nessa partida no Maracanã. Sim. E o Flamengo entrou com Bruno, Léo Moura, Leonardo, Ronaldo Angelim e Juan. Jailton, substituído por Renato Augusto, Kleberson, substituído por Obina, Y e Toró. Marcinho e Diego Souza, não Diego Souza, o Souza Caveirão, substituído pelo Diego Tardelli, técnico João Santana. O América entrou com Ochoa, Sánchez, Seba e Rodrigues. Castro Villa, Arguello, substituído por Mosqueda, Silva e Rojas. Esquerda, substituído por Inigo e Cabanha, substituído por Higuaín, irmão do Gonzalo Higuaín. O técnico era o Juan Luna, o treinador da partida de ida. Era o Romano. O Romano foi substituído
entre uma partida e outra. Um time que chegava em crise depois de perder de 4-2 em casa. Não parecia realmente que o Flamengo deixaria escapar essa oportunidade. E aí que mora o perigo, né? Aí que o vexame se esgueira nessas brechas para conseguir se estabelecer e derrubar os times. Foi uma presepada esse jogo. Foi uma presepada. A verdade é essa, foi uma presepada. O Flamengo armou uma presepada pro João Santana, que ia sair, não sei o que, muito obrigado, Papai Joel, blá blá blá, não sei o que. Beleza. Aí a galera foi pra dar tchau pro Joel, a galera não foi nem pro jogo. A diretoria do Flamengo não tava nem pensando nisso. O Fábio Luciano, que era o capitão, o líder, não sei o que, do vestiário, misteriosamente se machucou ali, numa situação que não é muito explicada até hoje. O pessoal corre um boato forte que ele forçou essa história, ele não tava afim de jogar, o Flamengo já tá classificado, não tava afim de pegar uma quarta-feira à noite pra ir pro Maracanã e saiu do jogo. Ele nem foi, ele não jogou, ele não foi nem relacionado, teoricamente estava lesionado. O Flamengo recém-campeão, tava de ressaca ainda. O Flamengo foi campeão domingo pra jogar esse jogo na quarta. Esse pessoal ainda tava se recuperando da bebedeira. E aí teve placa pro Joel, a torcida gritando. Realmente, o Caio Júnior sendo apresentado, bem-vindo. A gente falou isso agora há pouco. Realmente, o Flamengo não tava jogando com a seriedade que uma Libertadores merece e precisa. Se você não entra com clima de Libertadores, acontece o que aconteceu. Era um jogo de festa e não sei o quê. A torcida mesmo foi um discurso que não comprou. É esquisito, porque o Flamengo, até poucos anos antes, estava lutando contra o rebaixamento. Era um time que não era nada, não tinha conquistado quase nada, tinha Carioca e Copa do Brasil, e chega numa Libertadores como se fosse o melhor time das Américas. Não é bem assim. O Flamengo entrou com um salto alto gigantesco e acabou se ferrando. Em campo, a gente viu isso, né? Era um clima de oba-oba, um time completamente de ressaca e com a certeza de que ganharia a qualquer momento, que era só fazer um gol que pronto, a classificação estava garantida. Meio que era, né? Era só fazer um gol mesmo que já ia garantir. O Flamengo tinha 4 gols fora e 2 gols de vantagem. Se o América fizesse 2-0, ainda dava Flamengo tranquilo. O Flamengo precisava tomar 3 gols. Porra, vai tomar? Tomou 2 lá, vai tomar 3 no Maracanã? Não vai. O pessoal pensava assim, né? E o Flamengo até começou bem, teve uma oportunidade ou outra, mas aos 20 minutos apareceu um homem que ia ficar marcado como carrasco rubro-negro, Salvador Cabanhas. O paraguaio chutou de fora da área uma bola que foi desviada pela zaga, subiu muito e decaiu meio esquisita, ela parecia que ia pra fora. O goleiro assassino Bruno não foi nela, mas ela caiu na hora certa e entrou. O América abre 1-0, tranquilo ainda, podia tomar mais um que se classificava. O Flamengo comandava as ações, mas sem muita perícia ali pra finalizar. O Souza tava perdendo muitas chances. Como era de praxe. E aos 32 a torcida começou a pedir pelo Bina. Pouco tempo depois, aos 35, o Caveirão cabeceia uma bola e um cruzamento do Juan. Ele cabeceia bem forte pra baixo e o Ochoa fez milagre, uma defesa inacreditável. Que se a bola entra, é na classificação do Flamengo. O Flamengo tava atacando bem esse jogo, né? O Flamengo tava conseguindo criar, tava tendo... O Flamengo tinha um ataque bem fluido, né? O time chegava, mas não conseguia... Quando era pra finalizar... Mas quando era pra finalizar, não ameaçava como prometia. Essa jogada da cabeçada do Souza é bem legal. O Juan, ele faz a ultrapassagem pela esquerda, cruza sob medida, o Souza sobe certinho, cabeceia certinho. E o Ochoa fez um milagre, mas o Flamengo tinha um domínio ali, tava tranquilo, não tava passando dificuldade pra furar a defesa do América. Só faltava finalizar direito, faltava botar a bola na rede. E quem botou a bola na rede foi o América, aos 38, um apagão na defesa rubro-negra, e a esquerda encobriu o goleiro rubro-negro. Ele saiu no cara a cara, né, num contra-ataque, o Léo Moura tendo que marcar pelo meio, não tinha zagueiro nenhum ali. O Bruno teve que sair da forma que deu, que ele era bem ruim nisso, inclusive. E o cara bateu na saída dele, né? Ele saiu afobado. Saiu afobado e saiu errado. É o lance, quem pegar pra assistir vai ver que nessa hora o goleiro tem que fazer como se fosse o goleiro de handball, abrir o braço e a perna e impedir. O Bruno foi totalmente desequilibrado, ficou mais fácil pro
jogador do time mexicano. Eu achei o primeiro gol bem falho dele também. Ele calcula bem mal Se não tivesse falhado no segundo, o primeiro é um vacilo, mas não é falha. O primeiro ele calculou bem mal a trajetória da bola e achou que ia pra fora e em vez de pular, ele ficou só olhando e a bola que não tava muito forte, uma bola que veio, que ele teria tempo de pegar. Ele teria tranquilidade pra pegar essa bola. Anos depois, o Ronaldo Angelim deu uma explicação para essa partida e esclareceu ao canal Paparazzo Rubro-Negro, e ele falou que o Joel não tava sabendo que 2-0 dava Flamengo. Ele tava achando que 2-0 dava América e fez uma substituição para colocar o time para frente. Ele trocou o Kleberson pelo Obina e queria ir pra frente, o que acabou sendo o problema do Flamengo. Não era pra ter tomado 2-0, vamos começar por aí, né? Mas tomou 2-0, dá um esporro no time, ajeita o meio campo e pega o controle do jogo, né? Porque o Flamengo era superior ao América, era bem superior. E, tipo assim, não só no jogo, mas também de uma forma geral, né? O Flamengo era superior e tinha capacidade pra isso, tinha condição de pegar e dominar o jogo sem passar sufoco. O Flamengo tava criando, tava com chance de fazer gol, era, dar um esporro no time no vestiário, faz mexida pontual ali, mas não precisa ir pro desespero. Cara, isso aí é uma demonstração de incompetência atroz, né? O cara não conhece o regulamento do campeonato, isso não existe. Não existe. Eu respeito muito o Papai Joel, eu gosto muito da carreira dele, da pessoa dele, eu acho ele um cara fantástico, mas isso aí não tem como desculpar, né, cara? Isso aí não tem como passar pano. O cara não conhece o regulamento, cara. E no segundo tempo, o Flamengo ainda com bastante posse de bola, mas sem chances claríssimas. Muito chute pra fora, time nervoso. Exatamente. E finalizando muitas bolas que poderiam ser passadas para um companheiro melhor posicionado. Então, aquela questão sempre de time nervoso, o time se precipitando na finalização quando tem um companheiro melhor colocado, finaliza uma jogada com um ângulo meio esquisito, mas podia tocar. Tem um lance do Juan, que a bola sobra pra ele, com 3 jogadores do Flamengo na área, e ele dá um chute meio de primeira, assim, a bola até passa perto. Foi uma chance boa, mas ele podia ter dominado e cruzado pra alguém fazer. Teve várias oportunidades que o Flamengo podia ter encontrado um jogador melhor posicionado. Faltou calma, né? Cara, é um pouco aquela coisa. Quando o América fez 1-0, todo mundo sabia o que ia acontecer. É aquela situação que assim, cara, é impossível isso acontecer. Quando começa, você já sabe que vai até o fim. Você sabe que não vai parar. Momento Xande de Pilares, tá escrito. É isso. Tá escrito. Tava volta do momento Xande de Pilares aqui no Armário da Bola, tava com saudade. E tá escrito, cara. E o time sabia também que ia tomar. O time sabia, não tinha como. É um místico, é algo anímico. A Flamengada é uma força sobrenatural do futebol. Com certeza. E veio o primeiro, cara. Já viria o terceiro. Independente de vir o segundo, viria o terceiro. E ele veio aos 32. Veio a pá de cal no sonho rubro-negro de conquistar a América depois de muitos anos. Uma falta de muito longe pro América. Cabanhas foi pra cobrança. A bola soltou um porradão, desviou na barreira e enganou o goleiro. Entrou sem chance, ele não conseguiu se recuperar. E aí o Flamengo se desesperou, não teve mais chance. Com 3-0, o Maracanã... ainda tava armado. O Maracanã mudo, a torcida sem reação. O Juan chegou a ser expulso. Teve um lance de contra-ataque do América que ele perde na corrida pro Cabanhas. O Cabanhas é jogador de muita habilidade, mas estava curto. O Cabanhas, cara, ele é aquele cara que a gente olha e aí eu me olho no espelho e falo assim, eu tenho... Realizei o sonho de ter um corpo de atleta, né? É o cara que avaliza, né? É um cara gente como a gente. Era um cara muito bom de bola, muito bom de bola, mas tava fora de forma. Completamente fora de forma. O Juan perdeu na corrida pro Cabanhas, fez a falta. Depois do juiz ter apitado, o Juan encheu o pé na bola em cima do Cabanhas, uma coisa sem nenhum caráter ali. Sem nenhum cabimento, né? E ele foi expulso. Fim de jogo melancólico, Flamengo eliminado. E a entrevista clássica do goleiro assassino Bruno. O melhor momento dele na vida foi esse, ele chorando, dizendo que não há explicação pro que aconteceu. Tem explicação, Bruno? Não tem, não. Bruno, tem explicação? Bruno deixando os campos chorando. Tem explicação essa derrota, Bruno? Não tem, não. Pegar o Obina. Obina, o que aconteceu no... Você tem explicação, Christian, uma derrota como essa no Maracanã? Não tem explicação, não. Acho que
Houve um excesso de confiança, falta de respeito ao adversário? Cara, até é difícil a gente falar agora alguma coisa, né? Eu acho que cada um tem que pensar. A classificação que tava quase impossível, né? Do América do México fazer os gols, né? A gente tomou os 3 gols, né? Agora vamos pensar, vamos trabalhar, porque é complicado. Você acha que houve uma concentração adequada para essa partida, em razão do título estadual, da despedida do Joel? É complicado, né? Se a gente for falar alguma coisa, a gente pode causar alguma coisa. Mas acho que a equipe estava preparada para esse jogo, né? Eu acho que... No último programa do grande certame Vergonhas, que a gente falou sobre o Corinthians e Tolima de 2011, a gente estabeleceu 4 selos para classificar, categorizar e, por que não, catalogar os vexames. São eles: selo Filipão, de foram só 5 minutos de apagão, quando o time apaga rápido, toma a virada e é eliminado. O selo João Paulo, de não sei o que aconteceu, quando a gente não tiver explicação porque aconteceu, quando for sobrenatural. O selo Gisele Bündchen, de salto alto. Esses selos, eles acabam em alguns momentos se intercambiando, às vezes pode ser que aconteça as 4 coisas ao mesmo tempo, mas não, a gente vai escolher um. Não é exclusivo, não né? são excludentes, mas a gente vai escolher um que significa realmente o que é a situação, e nesse caso é o cara que batiza o selo Cabanhas de Baile. É o último selo, também conhecido como selo Bruninha de Bailão. O Flamengo tomou um 3-0. Não foi nem um jogo que o América jogou muito bem. Esse é um jogo que merece o selo de Gisele Bündchen também. Talvez até mais do que o do Bailão. Mas é que o Cabanhas batiza o Baile 3-0 em pleno Maracanã, diante de 50 mil pessoas. O paraguaio fez o que quis com o Flamengo eliminado. O baile não foi o caminho, né? Não foi os 90 minutos, mas o resultado final e o que representou é baile. O América saiu revitalizado desse confronto com moral e chegou à semifinal da Libertadores. Tirou o Santos depois. Tirou o Santos e perdeu para a LDU na semi, que viria a vencer a Copa, também no Maracanã, contra o Fluminense. No final de semana seguinte a essa partida do Flamengo contra o América, começou o Campeonato Brasileiro. O Flamengo começou super bem, com 2 sequências de 5 jogos de invencibilidade intercaladas com só uma derrota. Nas primeiras 11 rodadas, 8 vitórias e o time jogando por música. Marcinho marcando muito gol, agora com Caio Júnior no comando. Chegou um pacotão pro brasileiro, que eles chegaram não necessariamente no mesmo momento, mas chegou o chileno Gonzalo Fierro, o Partido Novo do jogador mais polivalente, né? Pela direita. Se bota ele na esquerda, ele é inútil. Chegou Marcelinho Paraíba, vindo da Alemanha, um cara que teve uma carreira muito grande fora do Brasil, com uma canhotinha matadora. Ele era bom de cobrança de falta, Cobrança de falta, tinha experiência. Chegou o Josiel, que tinha sido artilheiro do Brasileiro pelo Paraná. O argentino Rubens Sambueza, uma das grandes decepções aí de gringos no Flamengo. O Sambueza, que depois se tornou ídolo do América do México, né? Ele chegou depois desse trauma do Flamengo. Chegou com muita expectativa, um cara clássico, um cara, né, armador, camisa 10 do Flamengo. E não jogou porríssima nenhuma. Nada. Mal entrou em campo. E depois conseguiu voltar, deu uma volta por cima no próprio América do México e é um dos maiores ídolos recentes lá do clube. É um cara que tem uma moral absurda, que entrou pra história mesmo. Chegou também o Vandinho, atacante que na estreia fez 2 gols, ou 1 gol, jogou na estreia contra o Sport no Maracanã de chuva torrencial, eu tava lá, ele jogou muito, participou da virada. E é bom lembrar que ele ganhou uma música, né? Vandinho é luz, é artilheiro e vai brilhar. Isso. Domingão de sol, meu Mengo. E chegou também o Everton Cardoso, Everton suposto mortozinho, primeira passagem... Mortozinho. Primeira passagem dele de 36 pelo Flamengo. Não, ele teve 2, mas é porque essa ele era muito novo ainda, né? Ele era molecão. Ele tinha acho que 18 anos, 19 anos, ele era muito novo. Ele acabou ganhando mais espaço em 2000. Ele foi muito bem nesse final de ano. Em 2009 ele ganhou mais moral, apesar de ser reserva. E voltou com muita moral em 2014, né? E aí ele ficou um tempão, ficou quase 5 anos no Flamengo. É porque ele ficou muito tempo e ele ficou em tempos marcantes, mas ele teve 2 passagens. O time assumiu a liderança e parecia muito bem colocado para disputar o título, mas depois da saída do Marcinho, mudanças no elenco, o Flamengo foi perdendo força. No final chegou a
quase beliscar uma ida para a Libertadores, mas na última partida contra o Atlético Paranaense lá, tomou um 5-3 e ficou de fora da Libertadores 2009, ano que ficaria marcado pelo título brasileiro, com Adriano, Zé Roberto, Emerson Sheik, Alex Cruz, Petkovic. O Alex Cruz, ele é o cara que ele veio do Ivinhema, e aí ele ia ser dispensado. Ele veio fazer um teste de 3 meses. O Flamengo jogou contra o Ivinhema na Copa do Brasil, um time do Mato Grosso do Sul. E aí o Flamengo trouxe uns 2, 3 caras pra fazer teste por meses aqui no Flamengo. E aí ele ia embora, ele nunca jogou pelo Flamengo. E aí o grupo se cotizou, falou, não, deixa ele que a gente paga o salário dele. Tipo, as lideranças do grupo, né? O Adriano, o Bruno. Aí você imagina, o que levaria esses caras a pagar o salário de um cara que veio do Ivinhema, que nunca entrou em campo. Cara, com certeza esse cara, ele era muito bom de festa. A casa dele devia ser muito irada, ele devia ter algum contato bom de churrasco, porque é isso, cara. Ele ficou porque com certeza ele era o cara da festa, ele não ficou por futebol. E o Flamengo foi campeão em 2009, título que a gente vai comentar em outro momento, mas em comparação com o último episódio que a gente falou do Corinthians, que o vexame levou a um projeto ou uma coisa realmente estabelecida, não foi o caso do Flamengo. Até veio um título, mas não dá pra gente dizer que 2009 está diretamente relacionado com 2008, não é por causa do vexame que o Flamengo se reergueu. O Flamengo simplesmente acabou dando sorte num Campeonato Brasileiro que ninguém queria ganhar, o Flamengo falou, porra aí, eu tô afim. E aí deu uma arrancada no final e foi campeão, hexacampeão em 2009. Assim, o Flamengo foi campeão em 2009, não teve relação direta com esse vexame, mas o time tinha muito a ver com o time de 2008, né? No 2008, a base era a mesma. Já vinha no 2007, mais ou menos, já tinha muita semente plantada ali que em 2009 o Flamengo colheu, né? Tem jogadores que foram importantes na primeira parte do Brasileirão, teve caras que ficaram até o final. O próprio Everton, que a gente falou agora, os laterais. Era já boa parte do time que seria campeão, né? O Angelim já tava nesse time, os volantes. O Fábio Luciano saiu no Carioca em 2009, né? Ele jogou brasileiro. Verdade. Mas, tipo assim, apesar que teve algumas mudanças muito preponderantes em 2009, né? Teve a chegada do Peste, do Adriano, do Andrade, essas coisas. Já tinha um esqueleto de 2009 e 2008. Já tinha uma coisa importante. É importante a gente falar desses caras que saíram no meio do ano, né? O Flamengo perdeu 2 caras muito importantes no meio do ano, em 2008. E aí, depois da saída deles, o time derreteu. Teve a lesão do Tardelli. Teve o Renato Augusto, foi vendido para a Alemanha, para o Bayer Leverkusen. Era uma grande revelação do Flamengo. Foi uma das maiores vendas que o Flamengo fez. Se não me engano, foi a maior que o Flamengo fez até ali. E o Marcinho, que tem a história, né? Dizem que tem treta. Dizem que tem um caô aí, uma situação conjugal, uma situação conjugal criminal. Que envolve criminal aí, mas não vai ser a gente que vai tomar esse processo. Vocês que pesquisem aí na internet. Dizem por aí que tem essa coisa, a gente não tá dizendo que tem, que não tem, e nem vai contar a história aqui. Mas tem uma história que isso foi divulgado, e isso é muito bom de 2008, que essa história é fantástica. Que representa bem o que era o Flamengo nessa época, né? Teve um jogo contra o Galo, que o Flamengo tomou um vareio. Como aconteceu muitas vezes na história, o Flamengo em Belo Horizonte tomou um passeio do Galo. E depois do jogo, os jogadores foram para um sítio do Bruno, inclusive, fazer um churrasco. Porque o Bruno é de Minas Gerais, ele tinha um sítio lá que ele fez um churrasco. Cara, esse jogo, pra você ter uma noção, o Paulo Vitor, que era o 4º goleiro do time, foi do próprio bolso, porque ia ter o churrasco. E aí, os caras, nessa situação do churrasco, teve uma denúncia de 2 garotas de programa que estavam lá, convidadas, acusaram o Marcinho de agressão. Parece que o Marcinho queria transar com uma delas sem camisinha, ela não queria, aí o Marcinho se exaltou e tal, não sei o quê. E aí, saíram de lá, foram pra delegacia fazer a denúncia. E aí foi um escarcéu, né? Foi uma bagunça, o Flamengo pra variar, nas páginas policiais, jogador, não sei o quê, farreando, ainda mais depois de derrota, envolvido com agressão. E aí o Tardelli estava envolvido nesse rolê. E aí qual que foi a situação? O Tardelli, dizem que o Tardelli acabou tomando essa situação de bucha. Porque o negócio é o seguinte, ele era um cara que era mais tranquilo, era mais família. O pessoal virou e falou assim, Tardelli, é o seguinte, depois do jogo vamos fazer um churrasco. Não sei o que lá, chega lá. Beleza. Ele chegou lá
viu que não era bem um churrasco, né? Era uma situação um pouco mais... Liberal. Bacana, um pouco mais liberal. Mais liberada, Tolerante. Né? Mais liberada, vamos dizer. E aí, essa treta do Marcinho foi meio que a deixa pra ele ir embora. Ele virou e falou assim, não, separa, não sei o quê. Eu vou levar as meninas em casa, vou partir. Eu vou levar as meninas em casa, vai dar tudo certo, tá bom? Beleza. E aí ele pegou, levou elas, deu carona até a casa delas e falou assim, ó, não, beleza, fiquem, encerra aqui e tal, por favor, não vai dar problema. E ele, como deu a carona, acabou sendo citado no processo, na denúncia. E isso deu uma crise conjugal no casamento dele. A mulher dele pediu divórcio. E aí o que aconteceu? No jogo seguinte, o Tardelli fez um gol e ele foi comemorar pedindo desculpa pra câmera, pra esposa. Só que o gol foi anulado. É verdade. E aí, cara, ele saiu de campo, ele dá uma entrevista. Isso tá registrado, isso não é invenção. Ele deu entrevista pra Globo falando assim: pô, caraca, não sei o que, esse juiz é um sacana e tal, não sei o que. Porra, fiz o gol ali, fiz minha melhor cara de cachorro pidão pra pedir desculpa pra minha mulher na câmera. Chega aqui, o cara anula. Pô, ele nervado, reclamando da arbitragem. Com razão. A arbitragem brasileira se colocando na frente do amor, onde é que você assistiu isso? Cara, o Balotelli romântico, ele com certeza chorou muito esse dia, porque o amor foi derrotado pela arbitragem brasileira. Pela letra fria da lei. Sobre o América, tem um fato importante que é o Cabanhas, né, cara? Que depois dessa situação sofreu um drama pessoal, né? Em 2010. Uma história muito pesada. Em 2010 ele estava ainda no América, estava num bar na Cidade do México e tomou um tiro. Ficou uma situação meio sem esclarecimento. Tiro na cabeça, ficou meio sem esclarecimento do que foi. Teve gente que disse que foi um torcedor rival, teve gente que disse que era um torcedor do América do México, já teve gente que disse que foi tentativa de assalto, teve uma situação ali que o Cabanhas acabou sendo alvejado na cabeça, bala que nunca foi retirada, ele ficou entre a vida e a morte no hospital, assim, correu sério risco de vida. Isso foi perto da Copa do Mundo, né? O Paraguai tinha se classificado. O Paraguai fez uma campanha legal, passou para as oitavas nessa Copa do Mundo 2010, foi eliminado pela Espanha. Foi pra Espanha, né? Eu lembro que tava num grupo, acho que com a Eslováquia, a Nova Zelândia e a Itália. Eu acho que era isso. Foi às vésperas da Copa do Mundo, o Cabanhas iria e acabou sofrendo. Com certeza, ele ia ser o cara, né? Esse drama pessoal. Acabou que ele não conseguiu retomar a carreira, tentou voltar, jogou em clubes ali do Paraguai, não conseguiu retomar, foi parar no Tanabi de São Paulo. Da quarta divisão da quarta divisão do futebol paulista, não conseguiu retomar a carreira, perdeu todo o dinheiro, foi relegado ao ostracismo, chegou até a abrir uma padaria, teve um drama conjugal com a mulher que ele abriu junto a padaria com ela, mas depois acabou se reerguendo, teve trabalho de auxiliar técnico em alguns clubes, não consegui encontrar onde ele tá hoje, mas tá aí trabalhando nesse mundo, tava trabalhando no México como auxiliar técnico na última informação que eu consegui pegar. Um cara que... Eu lembro que saiu uma matéria bem legal com ele, falando da história da vida dele, né? Na época que ele tava na padaria, que ele perdeu tudo e tava vendendo pão, fizeram uma matéria, eu confesso que eu não lembro aonde que saiu essa matéria. Mas uma matéria bem maneira, assim, uma entrevista boa com ele falando sobre a carreira, sobre o drama, sobre essa situação toda. E a bala ficou alojada, né? Não tiraram. Uma das coisas que antecipou a aposentadoria foi justamente o medo que ele tinha de, com algum impacto em campo, mudar a bala de lugar e dar algum problema no cérebro, aumentar a lesão. Uma das coisas que ele falou foi isso. Um cara que é desses carrascos que eu, pessoalmente, não consigo nem ter raiva do cara. Não, de jeito nenhum. É um cara que tem uma história... Fez o trabalho dele. É um cara que tem uma história interessante, um drama pessoal, um jogador que acabou virando folclórico, né, cara? O dia e o confronto que o Flamengo foi eliminado pelo Cabanhas, jogador... O Gordinho, que tinha muita habilidade e acabou com o sonho do Flamengo de conquistar a Libertadores, que só viria 11 anos depois. Com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio do Armário da Bola, um episódio das férias do Armário da Bola. Estamos aqui no Verão MTV com Sara Oliveira e Edgar e Marina Persson. E o árbitro italiano Perluigi Corina. Estamos em Praia Grande, no litoral paulista. A gente veio de Cancún pra Praia Grande durante o episódio. É bom falar que isso enquanto o episódio está sendo publicado, né? A gravação, estamos nos estúdios Dom Diego Armando Maradona, em Berlim.
Eu perdi. Tashkent, capital do Cazaquistão. Eu perdi completamente Tashkent aqui no Rio mesmo. Eu perdi completamente o fio da meada. A gente chega ao final desse programa. Se você gostou, ajuda a gente a divulgar. Considera dar uma olhada no nosso sistema de financiamento coletivo, picpay.me/Armário da Bola. E Chico, seu destaque final. O meu destaque final é para uma frase que eu acho que pode ser repercutida a cada episódio do Grande Sertão e Vergonhas, né? Da onde a gente menos espera, é daí que não sai nada mesmo, né? E, cara, a merda tava armada. Essa foi a merda que deu pra vir vindo. Assim, ó, quilômetros de distância. Foi uma semana... Cruzou o Canal do Panamá, passou a América Central, cruzou os Andes, a Amazônia. Veio no lombo do burro, veio devagarinho, que a gente viu de longe. Foi um mês de auto-engano, né? Assim, não tem como o Flamengo perder, E vendo aquela presepada, e os caras entregando placa, obrigado Joel, festa na arquibancada, e não sei o quê, e rasga seda, e mama o saco, e não sei o quê. Cara, tava desenhado o que isso ia acontecer, tava escancarado, assim, era um outdoor. Tava escrito nas estrelas. Tava escrito nas estrelas que isso ia acontecer. E o auto-engano falando assim, não tem como, mas... Todo mundo sabia. Dava pra sentir o que ia acontecer. Dava pra sentir, Dava pra saber. Dava pra saber. A gente volta na semana que vem. Grande abraço. Valeu!